Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz e convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta nesta segunda-feira. Deixa eu fazer o seguinte, a gente está abrindo aqui o nosso programa, mas eu quero dar uma passada lá na Câmara Municipal de São Roque, porque a gente está tendo nesse momento a votação de um projeto muito importante, que é um programa de incentivo fiscal para empresas que está sendo votado nesse momento da Câmara Municipal de São Roque. É um projeto que dá incentivos, então deixa eu passar lá para a Câmara, porque nesse momento está falando o vereador Rafael Tanzi, e entre os incentivos que a gente tem, nós temos 100% no valor a ser pago do IPTU, redução de 100% no imposto de transmissão de bens e imóveis, o ITBI, a alíquota do ISS passa de 5% para 2%, e é muito importante esse projeto porque está de olho na transferência da XP Incorporadora aqui para o quilômetro 60 da Castelo. Mas vamos lá com a Câmara Municipal de São Roque, que está falando o vereador Rafael Tanzi, e o Rafael Tanzi defende que ele já tem um projeto nesse sentido de desconto, de isenção. Vamos acompanhar, depois a gente já vai dar mais detalhes para você. Eu fiz o meu parecer, acho que alguns de vocês falaram que o meu parecer é contrário. O parecer está aí para todos verem. O parecer não é contrário, eu não fui contra o jurídico dessa casa, porque foi o jurídico dessa casa que elaborou junto comigo o projeto passado. Então, devo toda a satisfação à doutora Virgínia, ao doutor Ian e a todos aqui dessa casa. Referente à XP não tem pai, XP não tem mãe. XP veio aqui porque viu que a cidade é uma cidade próspera, uma cidade que, com certeza, ela escolheu, junto com o grupo JHF, que já tem aqui na cidade, que vendeu a área para ela. Então, falar assim, ele é o pai da criança, eu sou o pai da criança. Aqui não tem pai da criança nenhum. Não tem pai da criança aqui nessa casa. Então, só para refrescar a cabeça de um e de outro, então, não tem parecer contrário. Referente ao meu projeto está aí. Se quiserem engavetar o projeto, engavetem. A população de São Roque, os comerciantes, as empresas que querem se instalar em São Roque, infelizmente, irão perder muito com isso, porque nesse projeto que nós estamos votando hoje, é um projeto praticamente que está bem direcionado a uma empresa, diferente do outro projeto, que é um projeto aberto para que todos possam vir investir nesse município. Mas, em questão de eleições, também não me importo com isso. Como disse o vereador Marreiro, eu não nasci vereador, não sei até quando fico vereador, nem sei se amanhã estou vivo. Então, para mim, é indiferente a questão se politicamente ou não esse projeto pode prejudicar algum daqui de nós. Eu, particularmente, para mim, isso não faz um mínimo de diferença. Mas vejo tantas pessoas que defendem de unhas e dentes, que atacam outros colegas aqui na casa, que não escutam os outros colegas, mas às vezes a gente que fica pelo final acaba ficando sem um pouco de conteúdo, mas eu vou tentar expor o meu ponto de vista, e começo falando que o município, a cidade de São Roque, tem que estar à frente de tudo e de todos, de qualquer ego, de qualquer vaidade, de qualquer interesse, seja qual for o lado.
É indiscutível e o município evoluiu sim nos últimos anos. E eu estou falando aqui num prazo de, talvez aí vai os últimos 10 anos, onde o município de São Roque hoje agregou com o Shopping Catarina, agregou com o aeroporto e tem tudo para agregar e crescer muito, mas muito mais, com uma XP de fato se instalando no nosso município, senhor presidente. A chegada da XP em São Roque, se for concretizada conforme o interesse demonstrado pela empresa e as manifestações que a gente tem visto pela mídia nacional, grande mídia divulgando, recentemente aí a mídia local também divulgando matérias a respeito. Deus queira que realmente o nosso município seja escolhido e beneficiado com essa empresa. São Roque passará, senhor presidente, de um patamar completamente diferente da realidade dos municípios que vão enfrentar um período pós-pandemia. Olha as dificuldades que todos os municípios já estão enfrentando, inclusive o nosso por consequência de uma pandemia. Imagine, posterior a isso, as dificuldades que estarão presentes na sociedade, e São Roque tem tudo para não ser diferente, caso percamos uma oportunidade como essa. Avaliando, fazendo alguns estudos e conversando com pessoas que também se envolveram nessa questão, somente no ano de 2019, o faturamento da empresa XP significou incríveis 3,8 bilhões. 3,8 bilhões. 12 vezes o orçamento anual que nós temos. Senhor presidente, isso significa que um projeto dessa magnitude, uma vez aprovado, teríamos um incremento de praticamente 76 milhões, para fazer uma conta redonda, sabendo que ele pode ser maior. O orçamento de São Roque, somente agora, antes da Covid, foi de 302 milhões. Se pegarmos aqui 15%, que obrigatoriamente é destinado ao setor da saúde, são 45 milhões. Se nós pegarmos os outros 25%, que são obrigatoriamente destinados à educação, 75 milhões. Imaginando que a XP repetindo, não estou nem falando crescendo, repetindo o faturamento dela do ano passado, somente na educação teríamos um up de mais 11,4 milhões, passando um orçamento de 45 milhões para 56 milhões. A educação teria um incremento de mais 19 milhões, saindo de 75 milhões, chegando a praticamente 100 milhões. Senhor presidente, o Niltinho mencionou aqui, São Roque tem uma arrecadação até antes da pandemia, né? 2,5 milhões de ISS mês ou 30 milhões ano. Com a XP, esses valores simplesmente aumentariam cerca de 80 milhões, senhor presidente. O que nós teríamos de 2,5 milhões por mês, passaríamos a 9 milhões por mês. Eu vou repetir, 9 milhões por mês. Eu não estou considerando um crescimento da empresa, e sim apenas um mantimento. Isso significa, senhor presidente, senhores vereadores e população, isso significa uma saúde melhor, uma educação melhor, uma segurança melhor, uma zeladoria melhor, uma infraestrutura melhor, um município melhor, tudo melhor no nosso município. Nós estamos falando de futuras gerações. Eu estou falando dos meus filhos. É esse município que eu escolhi para viver. Eu fui eleito para lutar e brigar pelo melhor dessa cidade. É o projeto mais importante, talvez, da história de São Roque. E hoje, o município que vive pegando centavo por centavo para sequer pagar as suas contas. Mas graças a Deus, com honestidade, com caráter, estamos de pé, sofrendo,
Concluindo, senhor presidente, estamos sofrendo sim, mas nós temos tudo para evoluirmos, para sermos diferentes e não sofrer esse período pós-pandemia. Está aqui, depende de nós. A oportunidade surgiu, o cavalo passou. Cabe a nós montarmos ou olhar ele passar. Muito obrigado, senhor presidente. E se Deus quiser, com os nobres colegas aqui, teremos uma São Roque muito próspera e num futuro muito próximo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Jean. Na verdade, acho que todos já fizeram uso da palavra. Eu... Não está desligado, né? Está falando, né? Então está desligado atrás aí. Tá ouvindo? Tá ouvindo aí? Liga de novo. Tá vermelho aqui. Sim. Tá ouvindo? Tá ouvindo aí? Não. Tá ouvindo? Não. Tá ouvindo? Baixinho, mas tô. Baixinho, mas tô. O meu microfone? Tá ouvindo aí? Ok? Isso. Sim, Tranquilo? Tá baixo? Tá baixo ou não? Eu tinha aquela hora o Renato acertou aqui. Vamos ter aqui. Ok? Vou uma técnica aqui, mas vou voltar. Tá ouvindo? Ouvindo, Virgínia? É baixinho, então por que seria, né? Vamos ver se a gente faz aqui no telefone. Perdi aqui, ó. Você já trocado? Isso foi trocado lá. Hoje? Ele mexeu em alguma coisa aqui. Cadê o Renato? Já trocou hoje. Foi trocado hoje. Eu não sei como que ele mexeu aqui. Estamos acompanhando a transmissão da sessão da Câmara Municipal de São Roque e a gente teve um pequeno problema lá com o áudio, né? Deixa eu ver se vai voltar o áudio, né? Porque, olha, é um assunto muito importante, né? Que a Câmara Municipal de São Roque está votando, nesse momento, a criação do Programa de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, né? Está sendo votado nesse momento. É uma votação em 2 turnos. Eu não sei se já teremos a votação em segundo turno hoje numa sessão extraordinária. A gente tem que ficar acompanhando a sessão. E essa iniciativa, né, que a gente tem por parte da Prefeitura, acontece nesse momento quando nos últimos dias a XP Incorporadora anunciou que está adquirindo uma área de 500 mil metros quadrados aqui em São Roque, no quilômetro 60, ali junto ao Complexo Catarina Outlet e também o Aeroporto Catarina. Então, a Prefeitura está propondo algumas medidas de incentivo fiscal. Por exemplo, como a redução do ISS de 5% para 2%, que mesmo com essa redução, a Prefeitura conseguirá ter um faturamento, uma arrecadação muito grande, porque a empresa tem um faturamento muito grande. Temos áudio da Câmara? Voltamos com a Câmara? Não, daqui a pouco a gente vai retornar e até por isso que a gente gostaria de acompanhar, né, essa transmissão, que é um assunto bastante importante que os vereadores estão discutindo na Câmara de São Roque. Aliás, nós tivemos a leitura do projeto, é um projeto extenso, a leitura por parte do prefeito da justificativa, aí a gente teve também o parecer do jurídico da Prefeitura,
Aí as comissões permanentes também se posicionaram e nós estamos agora no período da discussão e da votação. Mostra para mim, Espoleta, como é que está a imagem lá da Câmara. Estamos com a imagem da Câmara? E está sem som? Tudo sem som da Câmara? Então vamos ver, vamos acompanhar. Então, peraí, vamos lá para acompanhar aqui. Foi uma queda no nosso áudio, né? Então, peraí, vamos fazer aqui uma manobra para que a gente possa acompanhar. Você está com o áudio aí, Gê? Então vamos lá, vamos acompanhar. Vamos acompanhar o vereador Toco. Os funcionários pelo empenho desse projeto. Também parabenizar o executivo na pessoa do procurador jurídico e do doutor Camino, em nome do qual eu cumprimento todos os funcionários da prefeitura. Com todo o respeito aos senhores vereadores, hoje é um dia para mim que eu fico muito feliz de estarmos votando hoje o projeto desse tamanho. Por outro lado, eu me sinto um pouco triste por não poder votar, mas quero aqui externar, deixar meu voto aberto, que com certeza votaria e voto favorável em qualquer momento. Até se eu não sei se posso juridicamente aí passar para o nosso vice, nosso secretário aqui, e eu assim votaria no local no mesmo. Mas enfim, vamos aí votar um projeto de grande relevância para o nosso município, em todos os sentidos. Com certeza, o anúncio da vinda dessa empresa, não somente com o anúncio dessa empresa, mas também outras empresas que estarão sendo beneficiadas ao entorno do nosso município. Como aqui muito bem falou Miltinho, não sabemos exatamente quantos empregos virão para o nosso município, mas eu tenho a plena certeza que uma nova São Roque está nascendo. Como aqui foi dito lá atrás, quando votamos para o JHS, fomos criticados, né, vereador Barreiro, por alguns vereadores. Eu votei favorável em todos os sentidos. E hoje temos aí um aeroporto, um shopping, Catarina, que realmente está fomentando os empregos no nosso município. Enfim, quem hoje estará ganhando somos nós, moradores da cidade de São Roque. Esqueço os cargos de vereadores, prefeito e vice-prefeito. Vamos pensar que a cidade de São Roque, nós, moradores da cidade de São Roque, estaríamos ganhando uma cidade melhor, uma cidade com um orçamento muito maior, com a expectativa de geração de empregos. Momento tão difícil que nós passamos, que a gente não vê expectativa em nenhum município de um crescimento, e nós hoje estamos sendo a bola da vez. É por isso que eu me sinto triste de não poder votar favorável. Mas me sinto confiante que estaremos votando favorável, os senhores vereadores estarão votando favorável a esse projeto de lei, e me sinto contente pelo empenho dessa casa, aos senhores funcionários, a todos, pelos vereadores que assim fizeram suas comissões, e estamos votando um projeto que não é para esse e para aquele, e sim para a grandeza e a melhora do município de São Roque. Uma nova São Roque está se desenhando. E os senhores são os pintores desse novo desenho. Está na mão dos senhores. Então é com o meu comentário que eu dou como encerrado a minha fala e digo: viva uma nova São Roque que está para se nascer. Muito obrigado, senhores, e agradeço a oportunidade de estar aqui falando para os senhores. Vereador Etelvino, nosso secretário, como todos os vereadores fizeram uso da palavra, eu coloco em votação, em primeiro turno, em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 1E. Lembrando que é um projeto que vai, com certeza, ficará na história do nosso município de São Roque. Os favoráveis digam sim ao nosso secretário e aos contrários digam não.
Já, lá, beleza. Então vamos lá. Vereador Alastir, por favor. Sim. Estrada. Vereador Estrada. Maurinho. Aperta Sim. a barra. Tá ouvindo agora, Dilvino? Sim, agora sim. Então eu voto sim. Obrigado. Tô ouvindo, não. Flávio. Flávio. Cadê o Flávio? Eu tô ouvindo. Oi. Tá me ouvindo agora? Tô sim. Tá votando já o projeto? Já o projeto. Tá, sim. Alexandre. Com toda certeza, sim. Zé Luiz. Sim. Júlio Mariano. Júlio. Eu voto sim. Tô ausente. Marquinhos Arruda. Marquinho. Sim. Maurinho. Sim. Niltinho. Sim. Rafael Marreiro. Sim. Rafael Tanze. Tanze. Liga o microfone. Sim. Sim. Jean. Com toda certeza, sim. Eu fiz o projeto, foi aprovado com voto contrário, senhor presidente. Tocou. Então, vereador Zé Luiz. Está desligado seu microfone, Zé. Eu queria justificar meu voto, porque eu fiz um discurso, assim, mais ou menos ao contrário. Eu queria justificar para não acharem que eu sou bipolar. Pois não, vereador. Pode fazer justificativa do seu voto. Então, eu de princípio, eu estava, assim, querendo votar contrário mesmo, sabendo, apesar de saber que o projeto é um projeto que vai ser revolucionário para a cidade de São Roque, mas uma das preocupações minha é a questão do eleitoral. Essa é a única preocupação que eu estava tendo. Conversando com o Alfredo, nós chegamos à conclusão que, como tem segundo turno, nós vamos corrermos para tirar essa dúvida. Então, eu acho que o projeto tem que prosseguir mesmo, e era isso que eu queria dizer. Então, hoje, conversando também com o jurídico, como também com vocês, eu vi, estou lendo melhor agora o parecer jurídico, você vê que é um parecer bastante transparente, então isso está me deixando bastante tranquilo também. Então, foi a maneira porque eu votei sim. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço a sua justificativa. Uma O votação. vereador secretário vai fazer a ação da votação. Votar da seguinte maneira, senhores vereadores, em primeiro turno. Alastir, sim. Alfredo, sim. Teovino, não. Flávio, sim. Alexandre, sim. Zé Luiz, sim. Júlio Mariano, sim. Marquinhos Arruda, sim. Maurinho, sim. Niltinho, sim. Rafael Marreiro, sim. Rafael Tanzi, sim. E Jean, sim. Portanto, o projeto foi aprovado com 12 votos favoráveis e um contrário, senhor presidente. Tendo em vista a votação declarada ao nosso secretário, declaro aprovado o efeito do projeto em primeiro turno. Entra para ser apreciado, em única discussão e votação nominal, o requerimento número... Então, o projeto é aprovado em primeiro turno. Nós temos ainda o segundo turno. E, normalmente, a gente tem na Câmara Municipal de São Roque a votação em primeiro turno e a de segundo turno ocorrendo já numa sessão extraordinária que é convocada. Mas pela manifestação dos vereadores dizendo que vão aguardar o segundo turno, como foi o caso do Piniquinho, falando aí que, olha, temos mais um prazo para estudar e tal, então por isso nós temos aí a possibilidade, entendo, que a votação de segundo turno não vai ser hoje. Vamos fazer o seguinte aqui, nós vamos ter agora
a votação de alguns requerimentos e até para a gente poder acompanhar agora se a gente já tem a confirmação de quando vai ser a votação de segundo turno. Normalmente os requerimentos são rápidos. Vamos voltar lá com o som do plenário com o secretário Teovino Nogueira. Aliás, o Teovino tem trabalhado bastante, viu? Porque ele teve que ler todo o projeto, teve que ler os pareceres, tá? Vamos acompanhar aqui. Deixa eu voltar com o som lá da Câmara de São Roque. O requerimento número 64. Algum vereador interessado em discutir? Não havendo vereador interessado em discutir, coloco em votação o requerimento número 64. Os favoráveis digam sim, aos contrários digam não. Vereador Não. Alfredo. Senhor presidente, você colocou, o que o senhor Vossa Excelência colocou para votação? Você vê que a sessão é online e às vezes o vereador tem uma queda de sinal, ele não consegue identificar o que está sendo votado. Sim. Flávio. Flávio, liga o seu microfone, por favor, Flávio. Não. Alexandre. Sim. José Luiz. Esse projeto, esse requerimento que está sendo votado é de autoria do vereador José Luiz da Silva César, o Piniquinho, que ele está pedindo informações sobre a aquisição de viaturas da Guarda Municipal em decorrência do convênio firmado com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. E então, estamos acompanhando a votação, acho que por enquanto não está ganhando. Vamos acompanhar mais um pouco. Não. Guto ausente. Marquinhos Arruda. Não. Maurinho. Não. Niltinho. Não. Rafael Marreiro. Não. Rafael Tanza. Sim. Jean. Não. O referido requerimento foi rejeitado, senhor presidente, com 8 votos contrários e 5 favoráveis. Então, o requerimento aí do vereador José Luiz da Silva César, que pedia informações sobre a aquisição de viaturas para a Guarda Municipal. Nós temos mais 2 requerimentos a serem votados, um do vereador Guto Issa, e como o Guto não está no plenário hoje, aliás, o Guto mandou uma mensagem que a gente questionou, perguntou para o Guto, ele falou que a esposa dele está passando por uma consulta, né? Uma consulta, não é nada grave, mas como teve essa consulta que surgiu na última hora, ele não comparece hoje à sessão. Agora, como são 2 requerimentos do Guto, ele não está presente. Requerimento 64, autoria do vereador. Eu acho que a gente não vai ter a votação do requerimento 65, porque pedia informações referentes à prestação de contas, acionamento rotativo da Zona Azul. E o vereador Gutuís também tinha um requerimento pedindo informações das reais condições financeiras da Prefeitura Municipal de São Roque. Deixa eu ver se algum vereador vai se manifestar ou a gente vai ter encerramento da sessão. Sim. Pois não, Vossa Excelência tem 5 minutos. Agora sim. Boa tarde a todos, plateia que está na casa aí agora. Então, senhor presidente, queria começar, primeiramente, agradecendo ao Departamento de Obras por estar atendendo alguns pedidos e também na mesma linha do vereador Rafael Marreiro, que disse que São João Novo está sofrendo com a falta de máquina, a falta de equipamentos, mas isso lá em Mailasque, isso daí já não é nenhuma novidade. Em Mailasque faz 4 anos que Mailasque não tem uma máquina, que não tem funcionário. Os funcionários que têm que ficar indo daqui da prefeitura para Mailasque. Então, é muito triste isso. Nesse mandato meu de vereança, uma situação dessa. Foram inúmeros pedidos, inúmeras cobranças, mas até hoje
a promessa não se concretizou. Mas agradeço bastante ao Marcelo, ao prefeito também, tenho que agradecer ao prefeito Cláudio Góes, também nessa parte, por eu ter um contato direto, às vezes com ele, porque nós mandamos ofícios e indicações, e muitas vezes elas não são atendidas. Então precisamos recorrer ao chefe de gabinete e até ao prefeito, que muitas vezes nem sabe o que está acontecendo. Então, quero agradecer nessa questão, mas peço também para o prefeito que se sente, converse com o pessoal do Departamento de Obras e coloque uma equipe lá em Mailasque com máquinas, caminhões. Tudo bem que está no fim de mandato já, que já se passaram 3 anos e meio, mas acho que nunca é tarde para voltar àquilo que era bom. E também quero me atentar à questão do ônibus, do transporte coletivo. Agradecer aos colegas Etelvino e Flávio Brito, que na semana passada assinamos um documento encaminhado ao prefeito, porque os distritos não estão mais suportando ficar sem linha de ônibus. É inúmera o tanto de pessoas a pé tendo que sair do seu trabalho e da sua casa para se locomover. É triste isso. Quando você faz as cobranças durante todo esse tempo e até agora nada foi feito. Estamos acompanhando um trecho da Câmara Municipal de São Roque. Agora a gente tem a manifestação do vereador Rafael Tanzi. É que o assunto hoje que ganhou grande destaque lá na Câmara é que nós tivemos a votação do Programa de Desenvolvimento Econômico e Social e Sustentável, que foi aprovado em primeiro turno. E esse projeto vale para a instalação de empresas dos setores tecnológicos, investimento, mercado financeiro de capitais e de ensino em toda a área do município, né, que o plano diretor autorizar esse tipo de funcionamento de empresa. Quer dizer, não é um projeto que determina uma área específica, não, dentro das áreas permitidas pelo plano diretor. E a gente tem esse projeto importante porque no momento que a XP Incorporadora anuncia a compra de uma área de 500 mil metros quadrados em São Roque, no quilômetro 60, para fazer a instalação. E aí o que pegou, porque nesse momento, quando você tem incentivos fiscais, você tem a lei eleitoral que não permite que você tenha esse tipo de incentivo num ano eleitoral. Mas a Prefeitura apresentou os seus argumentos, a Câmara deu para o ser favorável e nós tivemos a votação em primeiro turno desse projeto. Quais são as vantagens oferecidas, né? Os benefícios, né? A redução de 100% do valor do IPTU, redução do 100% do imposto de transmissão de bens imóveis e a alíquota do INSS que passa de 5% para 2%. E, em contrapartida, essas empresas deverão iniciar as atividades em até 2 anos, compromisso de contratação de mão de obra com preferência de moradores de São Roque, apresentação de projetos de compensação ambiental e faturar no município os produtos e serviços, além de licenciar a frota de veículos em São Roque, franquear o acesso dos servidores da Prefeitura para fornecer todas as informações e permanecer no município por pelo menos 10 anos. Sempre é uma questão que levanta, né, muita polêmica e tal, porque é um grande empreendimento, é um grande investimento e agora a gente tem aí a aprovação em primeiro turno. Deixa eu ver o que o Toco está falando. Agora chamou o vereador Jean. Boa tarde, pessoas que nos assistem. Senhor presidente, realmente eu não iria fazer uso hoje, mas me recordo que na última semana um vereador desta casa veio com um discurso, de uma certa maneira, indiretamente, sei lá se para me atingir, para me testar, ou sei lá como, e depois foi para as redes sociais, enfim. Muitas das vezes a gente fala o que quer e acaba escutando o que não quer.
O vereador em questão diz que foi procurado por guardas municipais, perguntando do assunto da emenda que o senador Major Olímpio havia enviado para São Roque, uma emenda no valor de R$ 340.500, a qual eu tenho um orgulho enorme de ter conquistado em favor do município. Temos, sim, algumas adversidades, e isso faz parte. Mas eu fico perguntando algumas questões, até mesmo para mim. Eu fico perguntando, será que o vereador em questão sabe o que é uma emenda parlamentar? Será que o vereador em questão sabe como funciona a destinação de uma emenda parlamentar? Será que o vereador em questão não sabe como é a tramitação de uma emenda parlamentar? O vereador em questão não conseguiu um recurso de emenda para São Roque. Eu vou repetir. Não conseguiu um recurso de emenda para São Roque. E não é vereador de primeiro mandato. O vereador em questão nunca se preocupou com a guarda municipal. Pelo contrário, no último dia 8 de maio, esse mesmo vereador que se está demonstrando preocupado com a guarda municipal, se achando Deus pela função, ligou lá na própria GCM e com uma total arrogância, além de mal educado, proferiu palavrões ao operador do rádio naquela oportunidade, porque ele estava precisando de uma viatura e tinha que ser do jeito dele. O vereador em questão prometeu que iria ajudar a Guarda Municipal, com pelo menos um veículo, através de emenda impositiva. Muito bem, tá aí a manifestação do vereador Jean, né, e falando aí com relação à Guarda Municipal. E aí é o seguinte, então a gente teve aí como acompanhar essa votação aqui na Câmara de São Roque. Eu só estava aguardando se a gente ia ter o primeiro e o segundo turno, mas eu acho que o segundo turno realmente vai ficar para a próxima sessão, não será de imediato. Então esse assunto importante, nós temos aí a aprovação desse plano, né, de incentivo, tá bom? Então vamos ver o que vai rolar a partir de agora, as informações, e a gente está vivendo já o ano eleitoral, né? A gente já está vivendo com toda essa movimentação que a gente tem da política. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui o contato com os nossos comentaristas, nossos colaboradores, para que a gente possa ter aqui a participação de todos. Aliás, quero agradecer hoje aqui, rapaz, quero mandar um abraço aqui ao meu amigo Ernesto Teixeira, que é um intérprete da Escola de Samba Gaviões da Fiel. E ele hoje me ligou de manhã, mandou mensagem, porque hoje é o dia do cantor. E aí eu acabei retornando a ligação exatamente para o Ernesto para falar com ele do Dia do Cantor. Então um abraço aqui ao meu amigo Ernesto Teixeira, que eu conheci lá nos treinos do Corinthians, para falar aí do Dia do Cantor. Um grande abraço, a gente vai aceitar aqui a sua participação qualquer dia desses aqui, tá bom, Ernesto? Vamos ver se a gente faz o mais rápido possível. Se a gente já faz amanhã aqui a sua participação, que você tem muita história para contar. E nós vamos aqui com, deixa eu ver se... Espoleta, por favor, aqui, deixa eu passar para você para que a gente faça o contato aqui com os nossos comentaristas. Por favor, vê se a Simone Júdica já está ok, né? Hoje a gente está meio agitada a coisa aqui. Vamos lá, vê se a Simone já pode participar aqui, senão o nosso Zé Fernando Rabichini pode ser feito o contato também, e a gente já tem aqui a participação de todos. Ora, segunda-feira começando aí. E como é que tá esse fim de semana para você aí? Foi tranquilo? Pois é, eu estava falando hoje com o Ernesto Teixeira, justamente eu estava falando de futebol, porque ele é um grande corintiano, e eu estava perguntando para ele da volta ao futebol e tal, e o Ernesto estava falando o seguinte, pois é, já volta dia 22 aí, situação do Corinthians tá bem difícil, bem complicada, mas vamos ver o que vai dar. A gente já vai voltar com Corinthians e Palmeiras. Mas deixa eu pegar aqui a participação inicial aqui da Simone Júdica para a gente abrir essa semana. Simone Júdica, boa tarde. Mais uma vez vamos aqui com a sua participação. E se você tem hoje o olhar da cronista ou tem um olhar jurídico da cidade? Boa tarde, Simone. Boa tarde, Wander. Boa tarde à nossa equipe, aos nossos ouvintes. Wander, eu estava tentando acompanhar um pouquinho aqui também, assim como você, essa sessão da Câmara, que traz uma pauta muito interessante, muito importante para a cidade de São Roque. E é inevitável, né, podemos dizer assim, nós prestarmos atenção não só nos temas, mas também nisso que você falou, que já estamos em ano eleitoral mesmo.
Sim, a eleição, inclusive, a gente teve aí, ela foi adiada para o dia 15 de novembro, os prazos andaram mudando, né? Mas a gente tem a eleição dia 15, em meio a essa pandemia que a gente vai superar, se Deus quiser, e que a gente possa ter aí o debate político e que seja um debate político saudável, em que a gente tenha discussão de planos de governo, porque as cidades, né, vão passar por uma situação bem complicada em meio a essa pandemia e mais do que nunca nessas eleições municipais a gente precisa da discussão de planos de governo, Simone. Pois é, mas nós vemos já as alfinetadas, né? Sim, o que sempre tem. Agora à distância, cada um longe um do outro ali fisicamente, mas as alfinetadas permanecem, e isso faz parte mesmo dessa, não só do ano eleitoral, mas durante todo o período, né? Durante todas as legislaturas nós observamos isso, né? Que os vereadores muitas vezes ficam ali se alfinetando, que existem as provocações, às vezes se perdem as estribeiras, e muitas vezes a população olha para tudo isso assim, com bastante desgosto, porque nós os eleitores pensamos, né, nossa, as pessoas foram votadas e por vezes tem tanta falta de compostura ali nas sessões, mas tudo isso faz parte, né? Esse é o cotidiano do legislativo brasileiro. Não, é verdade, e a gente sabe que vem aí mais uma eleição, a gente deseja boa sorte para todos os pré-candidatos, né, e que a cidade tenha, que todas as cidades possam ter realmente bons governantes aí com relação ao legislativo e com relação ao executivo. E eu até fiz questão de colocar um trecho da sessão da Câmara de hoje, porque esse projeto de incentivo, e essa questão de incentivo é sempre muito discutida, né, porque fala assim, poxa, nós vamos dar incentivo e quem já está aí, mas por outro lado, se não dá incentivo, você de repente não tem a vinda de uma empresa. E aí a gente esbarrou, inclusive, nessa questão eleitoral, a lei eleitoral dizendo que esse ano você não pode ter nenhum tipo de incentivo, né? Mas a lei também destaca que em período de calamidade pública isso pode ocorrer. E a gente tem aí essa oportunidade de São Roque ter essa empresa, XP, que é uma grande investidora, e fica todo esse clima, né? Da aprovação ou não do projeto. Pois é, mas dois pontos interessantes, Wander, que inclusive foram citados na sessão, é que a XP vem de qualquer maneira. Haja aprovação dessa lei ou não, a XP vem. Isso foi dito na sessão. E o outro ponto é o seguinte, o pouco tempo, pelo menos pelo que ficou claro para mim assistindo, o pouco tempo que os vereadores tiveram para analisar um projeto dessa complexidade. Então, claro que tudo que traz benefícios à cidade é bem-vindo, mas me chamou a atenção essa pressa. Eu acompanhei uma parte da leitura que o vereador Etelvino fez, uma leitura muito exaustiva, né? Porque são folhas e folhas, e dificilmente se consegue prestar atenção numa leitura dessa para poder analisar ponto a ponto. Claro que os vereadores receberam isso com alguns dias de antecedência, não sei quantos, inclusive o parecer jurídico, mas realmente é muito difícil conseguir analisar uma situação dessa complexidade que envolve tantas questões legais num prazo tão curto. E vamos ver, né, o que vai acontecer. A minha preocupação, ouvindo também, não foi possível analisar nada, mas assim, ouvindo a leitura me chamou muito a atenção essa questão do ano eleitoral, que existe uma vedação da lei, e essa questão da pressa. E são prazos longos, né, para que o município deixe de receber o IPTU, que haja diminuição da alíquota do INSS. Então, para mim ficou essa questão da pressa. Eu acho que é um assunto assim, muito delicado, muito extenso, para ter que ser resolvido de maneira tão rápida. Pois é, né? Vamos ver como é que vai caminhar. Claro que a gente está numa expectativa que o município possa ter uma arrecadação, são valores, a conta que a prefeitura faz e que mandou na mensagem, dizendo que nesse momento você tem uma redução da alíquota do ISS de 5% para 2%, mas você
terá, ao longo dos anos, uma grande, vamos dizer, um faturamento importante que compensaria esse período, né? E a gente acaba vivendo uma situação, né, Simone, como a gente teve aqui, quando empresas acabaram saindo do estado de São Paulo, e aqui na nossa São Roque a gente teve, por exemplo, a saída da Pênalti, da Cambuci, porque você teve aquela guerra de incentivos fiscais. E isso acaba pesando muito, né? Então, são sempre questões polêmicas, porque tem município que coloca o ISS num percentual, tem outro que coloca mais alto, tem outro que coloca mais baixo, quer dizer, e vira essa guerra fiscal complicada. Então, onde o município tem a oportunidade de legislar, a gente acaba tendo essas diferenças e acaba surgindo isso daí. Você acha que lá, São Paulo, perderam a XP, que hoje tem sua sede lá na Faria Lima, mesmo com todo o potencial econômico que tem a cidade de São Paulo, também vai perder em arrecadação. Então a gente vê essa guerra entre os municípios, né? Com certeza, e uma perda como essa para São Paulo, mesmo num universo de tanta arrecadação, claro que ela traz impacto, ainda mais nesses tempos. Então, é muito importante que haja o empenho da prefeitura, que haja o empenho do legislativo para que as empresas venham. Mas é importante que haja toda essa cautela para que tudo seja feito rigorosamente nos termos da lei, para evitar que mais tarde isso possa ser alvo, talvez, de uma ação judicial, de uma intervenção aí por parte do Ministério Público e que haja revogação, talvez, de parte dessa lei. Então, a minha preocupação é nesse sentido. Veja, não estou dizendo que está errado, que eles não devem aprovar, que há pontos obscuros na lei, no projeto, não estou falando nada disso. É só uma preocupação, porque um assunto dessa importância e que envolve tantos pontos, como houve até vereador que mencionou isso durante a sessão, que é necessário poder se aprofundar mais no assunto, poder estudar mais, para que então seja dado um voto de maneira totalmente consciente daquilo que se está votando. Não, realmente, é que a gente tem, por exemplo, né? Hoje eu fiquei contente porque a gente teve tá certo que o nosso Etelvino Nogueira teve que trabalhar bastante lá, fazendo a leitura do projeto, a leitura dos pareceres, e eu sempre defendo isso em qualquer requerimento, em qualquer projeto, porque às vezes você tem a leitura só do título lá da emenda, dizendo assim, projeto número tal, que disponibiliza um crédito de tantos mil ou de tantos milhões. E ali você tem a votação e muitas vezes você não sabe. Às vezes eu acho que a gente deveria ter sempre essa leitura, por mais que a sessão fique longa, por mais que a sessão fique cansativa, mas você tem a oportunidade de ler todo o projeto. Olha, nós vamos destinar aqui tantos milhões. Olha, para que a gente possa ter o remanejamento desse dinheiro, estão sendo canceladas tais dotações do orçamento, para a gente ter isso daí. Eu acho muito importante. Foi uma sessão cansativa de ter toda essa leitura, mas eu acho isso fundamental. Em todo requerimento, toda indicação, a gente deveria ter a leitura na íntegra do projeto, porque às vezes mesmo se liga lá na TV Senado, na TV Câmara, e tá lá, votação da MP 285. Aí fala, pô, mas que é CMT? Aí de repente você vê às vezes lá no canal do Judiciário, tá lá, votação do processo 2013/700, quer dizer, um número imenso lá, que você fala, mas do que se trata? Eu acho que foi muito importante hoje a gente ter a leitura de todo esse projeto, do parecer da prefeitura, dizendo no que ela está se baseando. Eu acho que isso é fundamental, por mais que fique cansativa a sessão, acho que a gente ter a leitura na íntegra de todos os projetos, requerimentos e indicações, Simone. É verdade, Wander, e principalmente agora em que as sessões são gravadas. Porque antes a sessão ela não era gravada e quem comparecesse lá poderia até ouvir, tomar conhecimento de mais coisas, fazer alguma pergunta. Agora, com as sessões gravadas, a pessoa que tem interesse em entender melhor, ela pode ouvir essa leitura novamente, ela pode prestar atenção, parar ali a gravação, anotar pontos, se ela quiser estudar melhor, se ela quiser obter informações. E um negócio interessante também, Wander, falando nesse mesmo tema que você levantou sobre a leitura dos documentos, há alguns anos, no Tribunal do Júri, a lei permitia que houvesse a leitura de documentos. Então, por exemplo, uma testemunha foi ouvida na delegacia de polícia. Então, ela tem um depoimento que está registrado lá, por escrito. Chegava, às vezes, no Tribunal do Júri, essa pessoa não comparecia, ou
ela deu um depoimento na delegacia, um depoimento totalmente diferente no fórum, e chega para dar um terceiro depoimento ainda mais diferente lá na sessão. Então havia essa possibilidade de leitura dos documentos. E era muito interessante, porque aí os jurados, ouvindo isso, eles já iam se ligando nas contradições, em eventuais mentiras. E depois a lei proibiu essa leitura, chamada leitura de peças. Então hoje não pode mais haver essa leitura, salvo em raras exceções. E com isso eu creio que o júri perdeu muito. Porque os jurados, eles poderiam acompanhar ali o passo a passo do que aconteceu. Então isso que você falou me remeteu a essa situação. Às vezes as pessoas têm pouca paciência para escutar, que era uma queixa que havia no tribunal do júri, mas às vezes leva 1 hora, 2 horas essa leitura, as pessoas não têm paciência para ficar ali. Mas essa paciência, ela faz toda a diferença, porque a pessoa que está ouvindo e prestando atenção, ela pode reparar em coisas que passariam batidas. Não, isso é importante, né? Aliás, o meu amigo Rodolfo de Luca Júnior, né, que me deu a primeira oportunidade lá na Rádio Universal de São Roque, e aí ele comentava o seguinte, né? Quando a gente ia ter julgamento de expulsão de um jogador de futebol, de uma briga, né? E o Rodolfo sempre falava naqueles anos 80, né? Que tudo era muito mais limitado, a gente tinha que escolher muitas palavras, tal, para não falar palavrão, tal. E o Rodolfo sempre falava, não leia a súmula no ar. Porque geralmente tinha assim, o juiz colocava, expulsei o jogador número tal, do time tal, porque ele xingou, e metiu o palavrão lá, entendeu? E isso também, com certeza, na delegacia, nos boletins, durante um processo, tem muito palavrão também, mas fez parte do depoimento ali, né, Simone? O palavrão, ele entra aí nessas questões. Por exemplo, a pessoa vai relatar que ela foi ofendida. Tem que dizer do quê, né? Ela precisa dizer, me xingaram disso, daquilo, daquele outro, mesmo que sejam termos de baixo calão, é obrigado a constar no depoimento. O que não pode constar nos inquéritos, nos processos, são palavrões ali por conta de outras situações. O escrivão está cansado já de ficar horas e horas ali ouvindo, né, os depoimentos, etc. Então ele profere um xingamento ali. Então isso não pode. Mas tem que ser fiel ao que a testemunha, ao que a vítima, ao que o réu estão falando. Então se houve o xingamento, a ofensa, então nesse caso é permitido que se coloque. Nas outras situações não, porque todos têm que ter o chamado dever de urbanidade, né? Tem que se tratar bem uns aos outros, o que nem sempre acontece. E um outro ponto que me chamou a atenção nessa questão da Câmara hoje foi a colocação a respeito de que o vereador Rafael Tanzi, ele já havia apresentado um projeto muito semelhante a esse. E que esse projeto não ficou muito claro para mim se o projeto dele foi rejeitado ou simplesmente não foi levado à votação. Não, o projeto dele, eu até tenho aqui, o projeto dele aconteceu o seguinte, o projeto do vereador Rafael Tanzi, ele foi apresentado e foi votado e foi aprovado pela Câmara Municipal de São Roque. Só que depois que um projeto é aprovado, é a Lei Complementar número 101. Depois que esse projeto é aprovado, ele vai para a sanção do prefeito. O prefeito Cláudio Góes não sancionou esse projeto e vetou. Aí ele veio para a Câmara, o veto foi derrubado, o veto do prefeito foi derrubado, tanto que esse projeto de lei complementar, ele não foi sancionado pelo prefeito Cláudio Góes. Na verdade, ele foi sancionado pelo presidente da Câmara, o Toco, no dia 10 de março de 2020. Então, esse projeto está em vigor, ele não foi sancionado pelo prefeito, mas na Câmara o veto foi derrubado e aí quem sanciona o projeto é o vereador, o presidente da Câmara, no caso o Toco, esse projeto está em vigor. Então, nós vamos ter, se aprovado esse de hoje, 2 projetos, então, que trazem benefícios, isenções para aqueles que se interessem em instalar as suas empresas em São Roque. Isso, tanto que esse projeto que foi aprovado, né, até sugiro que você, quem tiver interesse, entre lá na Câmara, né, eu falei aqui que é importante ler o projeto, mas aqui não vou conseguir ler inteiro aqui o projeto, mas é o seguinte, que fica o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Estância Turística de São Roque, chamado Desenvolve São Roque.
E aí esse programa, por exemplo, os incentivos fiscais do programa são os seguintes: a não incidência do imposto de transmissão intervivos a qualquer título ou por ato oneroso de bens de imóveis tal, no prazo de 3 anos contados da data da respectiva ocorrência tal. Esse projeto já prevê a não incidência do IPTU no prazo de 5 anos sobre a área correspondente da unidade da indústria, da prestação de serviço ou ampliação em até 10 vezes a área construída ou ampliada. Quer dizer, já tem aqui alguma coisa com relação ao IPTU. E não isenção do imposto sobre serviço de qualquer natureza referente à execução das obras de construção civil, a não incidência das taxas de poder de polícia sobre atividades incentivadas no período de 5 anos, a não incidência dos preços públicos referentes à aprovação dos projetos construtivos. Quer dizer, e aí tem toda a explicação dessa lei. Mas a gente vê que nesse projeto, por exemplo, de autoria do Cláudio, enquanto se fala aqui da não incidência do imposto sobre serviço tal, nesse projeto do Cláudio, na verdade, não está, vamos dizer, ocorrendo essa renúncia de receita, porque, na verdade, está reduzindo a alíquota. Então, tem coisas parecidas e no projeto lá tem outro detalhe. Por exemplo, neste projeto do prefeito Cláudio Góes, a empresa, para ter direito a esses benefícios que foram aprovados hoje em primeiro turno, a empresa tem que fazer no primeiro ano um investimento de 50 milhões de reais, que seria a compra, por exemplo, do terreno. E essa empresa, para ter esses benefícios, ela tem que ter um faturamento anual igual ou superior a 500 milhões de reais. Então você vê que esse projeto é um projeto realmente para uma grande empresa, como no caso da XP. Então se tem essas diferenças, poderíamos ter algumas semelhanças, mas ali a lei está tratando de uma outra forma, inclusive do tamanho do faturamento das empresas. Por isso que acaba ficando muito toda essa polêmica, se já existe um projeto, esse que está vindo, por isso que surge, por isso que eu acho bonito esse debate, essa conversa que a gente tem do assunto sendo tratado na Câmara. Não, com certeza, isso é muito importante e até interessante que tudo isso também seja esclarecido para a população, porque às vezes a pessoa ouve alguma coisa ali e fica na dúvida. Eu mesma não tive tempo de procurar esse projeto, enfim, agora no período da tarde, depois que eu ouvi. Então, às vezes a pessoa ouve e fica na dúvida, mas será que já existe? Será que são semelhantes? Será que são conflitantes? Então, é importante que a população tenha também esses esclarecimentos, até para que não paire nenhuma dúvida a respeito de tudo isso. Não, eu acho isso muito importante, a gente tratar desse assunto. Eu fico muito feliz quando a gente tem aí um assunto da comunidade sendo discutido, e são assuntos importantes, são assuntos relevantes. Eu acho, por exemplo, você vê a cidade de São Paulo, né, essa metrópole. Você ouve no noticiário dos veículos de comunicação da cidade de São Paulo, seja rádio, televisão e tal, pouquíssimas informações do que acontece na Câmara Municipal. Pouquíssimas informações do que acontece na Assembleia Legislativa, né, com os deputados estaduais. E aqui, os veículos de comunicação aqui da região, claro que você fala do que está decidindo lá o presidente, o que está tendo no Congresso e tal, mas a gente fala muito dos nossos assuntos locais. Então, eu acho muito importante o espaço, por exemplo, de uma afiliada da Rede Globo, como a TV tem, praticamente se tem todo dia São Roque na Rede Globo. E você, com certeza, você não tem todo dia no SPTV informações do bairro da Lapa, que se você for colocar ali, é muito maior do que São Roque, é muito maior do que muitas cidades do interior. Então, eu acho que quando a gente discute as coisas da cidade, eu acho que é o cidadão que sempre tem a ganhar com isso, Simone. Eu concordo com você, Wander. Eu acho que toda essa discussão feita a público, feita às claras, é o principal, porque eles são nossos representantes. Então, o que eles discutem em nosso nome, em nome dos cidadãos, em nome da população. Então, eu também concordo com você. Eu acho que tudo isso tem que ser discutido, tem que ser explicado. E as dúvidas, Wander, elas não podem ser mal interpretadas. Porque, às vezes, alguém levanta uma questão. E isso já é tomado principalmente em ano eleitoral, como se fosse uma palavra da oposição, uma palavra de alguém que está contra. Eu ouvi por esses dias, se você não está com determinado grupo, você está contra. E não é isso, né? Principalmente nós que temos esse papel
na imprensa, como jornalistas, como cronistas, como pessoas que reportam o dia a dia, como você mesmo diz, né? Nós narramos o jogo, né? Então, é importante que nós também possamos levantar as questões, porque muitas vezes o que nós perguntamos, o que nós debatemos aqui, o que nós colocamos em uma matéria, representa a voz da população. Eu tenho certeza que já aconteceu inúmeras vezes com você, como já aconteceu inúmeras vezes comigo, de eu escrever uma matéria, fazer um comentário e depois eu encontro com o leitor, com o ouvinte, e essa pessoa fala, puxa, aquela dúvida que eu tinha, você perguntou lá, você explicou, ou já aconteceu comigo, puxa, você escreveu tal matéria e você falou para o prefeito ali, você falou tudo que eu gostaria de ter dito a respeito de uma situação da cidade. Não, isso é muito importante e eu sempre falo o seguinte, quando uma pessoa vem dar uma entrevista aqui pra gente no programa Linha Aberta, no estúdio Giro Mix, essa pessoa não está dando uma entrevista pro jornalista Vanderlei Luiz Rosa, não está dando uma entrevista, não está falando só pra Simone, não está falando só pro Jair, pro nosso Alain Vianney, não, ele está falando para a comunidade. A gente aqui só faz essa passagem, só faz esse meio campo, porque quando a pessoa vem e fala aqui no nosso programa, não está falando para a gente, está falando para o público, que eu acho isso muito importante. E aí muita gente se projeta, pode até falar assim, poxa, mas é um incentivo que vem, como é que a gente não vai dar incentivo? Aí aparece uma questão como essa da lei eleitoral, que diz que, até peguei aqui, o artigo 70, parágrafo 10, no ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos que o Ministério Público poderá promover acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. Aí, claro, os advogados, os juristas vão interpretar isso aqui. Mas fala aqui em determinado ponto, olha aqui, exceto nos casos de calamidade pública. E, por exemplo, nós estamos no estado de calamidade pública, no estado de São Paulo, nos municípios, São Roque, por conta da Covid. Claro que, então, entra nesse detalhe, mas isso daí só vale para atitudes relacionadas à Covid. E não entra com relação ao investimento, chegada de uma nova empresa. Mas assim, será que essa chegada dessa nova empresa também já não é uma maneira de ajudar no combate da economia que já está muito debilitada com relação ao Covid? Quer dizer, é assunto jurídico aqui para mais de metro, não é a gente em 5 minutos aqui que vai tomar uma decisão, né? Não, com certeza, Wander. E outra coisa que ilustra também tudo isso que você falou, são esses casos que nós temos vivenciado aqui na cidade, nós temos chamado até aqui no programa de disputas jurídicas. Veja, uma única situação, a quantidade de opiniões jurídicas divergentes que nós temos. Nós temos muitas vezes o promotor divergindo do juiz, divergindo do advogado, o advogado divergindo do desembargador. Aí vem o ministro e diverge de todo mundo e dá uma outra opinião. E é bonito que haja isso. Porque já pensou se todos tivessem que pensar exatamente da mesma maneira? Então eu tenho certeza que ainda vão ser levantadas questões com relação a esse projeto. Nesse ponto que você mencionou, do estado de calamidade pública, essa questão do ano eleitoral, porque lógico, o prefeito Cláudio Góes, ele apresentou esse projeto e ele está colocando ali o seu corpo jurídico as questões que são interpretadas segundo o entendimento deles. Eles não vão colocar uma opinião contrária. Mas, por exemplo, se isso for judicializado, claro que um promotor pode ter uma outra opinião divergente. E o juiz que vai julgar poderá pender no seu entendimento para o lado do prefeito ou para o lado do promotor ou de um terceiro que venha ingressar com uma ação para discutir isso. Isso não significa que são todos inimigos. Significa que nós temos essa liberdade, tomara que nós tenhamos sempre essa liberdade de expressão para poder debater os assuntos, essa liberdade de levar os assuntos ao judiciário, para que o judiciário também, dentro da sua liberdade, possa se posicionar e dar uma resposta final, né, quando surgem as dúvidas, e tudo isso faz parte da democracia. Que bom que nós temos tudo isso.
Não, é realmente, isso daí eu acho que é uma coisa maravilhosa, a discussão de ideias, né? Olha, eu acho que é assim, mas não assim, aí você tá sujeito, quer dizer, a interpretação vem para cá, dá o benefício, a empresa se instala, é uma maravilha, parabéns, a cidade ganhou. A empresa não vem, vai, de repente, vou imaginar, não seja esse caso, vamos para um outro empreendimento, esse outro empreendimento, essa outra indústria vai para uma outra cidade, com certeza alguém depois vai falar, olha o que a gente perdeu. Quer dizer, o homem público, o cara que está ali numa função pública, seja como vereador, seja como prefeito, como governador, como deputado, como presidente, ele tem uma grande responsabilidade, porque daquela decisão que ele está tomando ali, vai ter uma influência muito grande no país, no estado, no seu município. Então acho que o homem público, o caminho, a gente critica muito os políticos, a gente tem bons políticos, tem ótimos políticos, tem políticos mais ou menos, é igual jornalista, tem bons, péssimos, regulares, mas a gente tem que acreditar por isso que a gente, quando vota, procurar ter um voto consciente, porque essas pessoas, quando você, por exemplo, votou para vereador em São Roque, talvez o eleitor falou assim, eu estou votando aqui, mas não imagina que à frente você teria uma situação como essa, de dar ou não incentivo fiscal. Então, o vereador, principalmente, ele tem que conhecer bem a regra do jogo, porque isso, de discutir a lei, de estar acompanhando um acontecimento importante para a cidade, é o que é de fundamental para o vereador. É mais importante o vereador, ele tem que estar ligado nesses assuntos do que você votar num vereador achando que ele vai ser o cara que vai arrumar o buraco da sua rua, que vai construir tal coisa, que vai fazer o campinho de futebol. Quer dizer, o vereador pode reforçar esse pedido, pode participar ativamente, mas essa não é a essência do vereador. A essência do vereador é para esses projetos onde a gente tem diferenças de pensamentos e que a gente precisa ter ali análise não do momento, mas para o futuro. Por isso que é muito importante a função do homem público quando tem uma situação como essa, né, Simone? Isso é imprescindível. E nós vemos, Wander, que cada vez mais essas funções públicas, elas exigem preparo, porque muitas vezes o sujeito é simpático, ele conversa com todo mundo, ele cativa o eleitorado, mas chegando lá não bastam essas qualidades pessoais. É preciso que a pessoa tenha noção do que ela vai fazer, que ela tenha capacidade de entendimento, capacidade de compreensão e que ela possa analisar o que chega às mãos dela, porque, claro, existe o departamento jurídico que faz ali os pareceres, existem as comissões compostas pelos próprios vereadores, mas a pessoa, ela que está ali num cargo desses, ela precisa ter o seu próprio entendimento das coisas. Isso é uma coisa que cada um tem que procurar se aprimorar. Então fica até uma sugestão, né, aos nossos pré-candidatos que se preocupam só em cativar o eleitorado, mas que eles se preocupem também em se preparar para o exercício da função. E uma coisa que me chamou a atenção também, Wander, eu creio que até o Zé Balaio vai poder comentar com muito mais propriedade do que eu pela experiência dele. Mas, na minha opinião, também faltou que fosse trazida ali a discussão uma outra questão, que é a seguinte: a recepção de todas essas empresas, e tomara que elas venham, né, para São Roque, ela implica também em questões como transporte público, coleta de lixo, diversas coisas que giram em torno de qualquer empreendimento, e isso vai ser responsabilidade da prefeitura também. Então, acho que esse era um outro tema que poderia ser colocado ali na discussão. A cidade precisa se preparar, porque não são só benefícios. Com os benefícios vêm as obrigações também. É isso aí, a questão da mobilidade, por exemplo, você tem uma questão. Simone, muito obrigado pela sua participação. Tem mais algum registro, Simone? O registro de hoje, Wander, é que não houve novidades nas nossas disputas jurídicas, mas houve uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo com relação à empresa de ônibus e à prefeitura, que é uma outra questão também que envolve a cidade de São Roque, uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público, em que uma decisão do tribunal agora determinou que a prefeitura cesse o pagamento do subsídio à empresa Mirage.
Nós vamos apurar melhor, porque é um processo muito grande, tem já cerca de, no total, quase 2.000 páginas, então é preciso ter cautela também para falar sobre isso, para prestar as informações com exatidão, mas a princípio é isso. A Prefeitura, então, deverá cessar o pagamento do subsídio à empresa, e a Prefeitura, que até então não estava integrando o processo, por ordem do tribunal, passa a integrar o processo também, mas nós vamos falar sobre isso com mais calma amanhã, é melhor. Ok, e eu quero agradecer aqui já ao doutor Rafael Bonino, que é antes falava procurador jurídico, né? Mas ele é lá do departamento jurídico da Prefeitura de São Roque, porque eu perguntei a ele com relação a esse processo, né? E aí ele explicou o seguinte, que a Prefeitura não é parte do processo e ainda não foi intimada a decisão. O prefeito Cláudio Góes, que faz parte como pessoa física. Então aí tem um advogado que está atendendo esse caso, que não é por parte da Prefeitura, para que possa fazer a defesa do prefeito, e com certeza o prefeito Cláudio Góes vai recorrer. Independentemente disso, assim que a Prefeitura for intimada, ele irá estudar o caso e adotar as medidas legais. Porque tem isso também, olha só como que essa questão jurídica é bem complexa. Nesse caso, a Prefeitura não é direto à parte interessada, mas ela aparece mais como uma vítima, né, Simone? Quando a promotoria entrou com esse processo, a promotoria colocou, então, no chamado polo passivo, né? Então, moveu o processo contra a empresa Mirage, contra a Prefeitura e contra o prefeito Cláudio. E numa primeira decisão, o juiz de direito aqui da 2ª Vara da Comarca de São Roque, ele não admitiu a Prefeitura no processo. E aí houve um recurso por parte do Ministério Público e esse recurso foi julgado agora. Então, de acordo com esse recurso do tribunal, então a Prefeitura passará, e não foi notificada ainda, como falou o doutor Rafael, mas a Prefeitura passará a integrar o processo, então. Você vê como é que são todos esses assuntos aí, em uma cidade como São Roque, com seus 70, 80 mil habitantes, quanto assunto a gente tem, quanta coisa importante a gente tem aqui na nossa cidade, quanta coisa acontecendo. Tá ok, Simone? Quando iria o Bolsonaro, tá ok? Tá ok. Já que você faz questão aí para prestigiar o nosso presidente Jair Ribeiro. Tá bom, mas é isso aí, eu torço para que todo mundo se acerte, que o Bolsonaro faça um ótimo governo, que o Dória faça um ótimo governo, que todos os prefeitos façam um bom governo, os futuros governantes, olha, porque a gente tá precisando realmente de boas notícias, que a gente tá precisando acertar um pouco a casa aí, né, Simone? Ah, com certeza. Eu também faço votos que todos desempenhem sua função da maneira mais adequada possível. Nós não estamos aqui para, como nós sempre falamos, né, Wander, do lado de um ou do lado de outro. Nós estamos aqui para falar sobre os fatos, os acontecimentos e comentar, né, todas essas questões que fazem parte aí do nosso dia a dia. Legal, obrigado, Simone, pela participação. O presidente Jair Ribeiro, obrigado, Simone. Pega aqui na vara de bambu aqui para não ter contato, hein? Você tá todo, porra, essa roupa aí parece dos caras que fazem o socorro, né, Dó? Liga pro nosso Cebalé pra gente fechar aqui o nosso programa, porque a gente já tá estourando o tempo aqui nesse boletim, a gente já tá voando aqui, então a gente tá batendo papo aqui no nosso programa Linha Aberta. Obrigado a você. Deixa eu ver se tem mensagem aqui. O que tinha uma mensagem aqui do meu amigo Orlando com relação a cultura aqui de São Roque. Pera aí, Orlando, eu tenho que abrir pra cá, eu tenho que apertar esse botão aqui. É muito botão, viu, Orlando? São 2 botões que eu tenho aqui e esses 2 botões às vezes acabam cansando, eu me perco aqui. O Jair Oliveira, boa tarde, Zé. Tenho certeza que 90% da população de São Roque também não sabia. Quer dizer, são informações aqui, né? O Zé Balai mandou uma resposta aqui. Pois eu consigo pegar a resposta dele aqui. O Felipe Angelus, esse assunto da Prefeitura da Mirage está difícil de entender, está esperando explicações da doutora Simone. Mensalidade é tarefa para Simone aí. O Jair Oliveira Prado, que é o Jair do táxi, que está lá em Dayatuba, e ele falou assim, uma vez aqui a oficina da Estrada de Ferro Sorocabana, segundo falavam, eram para ser em São Roque. Os políticos da época recusaram, não sei se foi verdade. Não, realmente tem essa história, que o diretor da FEPASA teria parado, né, e a informação que se tem como verdadeira, ele teria parado lá na estação e mandou chamar o prefeito. Falou, chama o prefeito aqui que eu quero transferir a oficina da Sorocabana aqui para São Roque. E o prefeito, eu não vou lembrar agora qual era o prefeito, né? Não sei se o Zé Balaio consegue lembrar, teria dito o seguinte, fala para o diretor da FEPASA que a distância é a mesma.
de eu ir até a estação ou do senhor da estação até a prefeitura. E aí esse diretor teria falado, é assim? Toca para a próxima cidade. E a estação foi para Sorocaba, a oficina, né? E Sorocaba ganhou muito com isso. Então, realmente, a gente tem todos esses detalhes, todos esses históricos, e o homem público realmente tem que pensar muito para tomar suas decisões e nem sempre acerta, né? Deixa eu perguntar para o Zé Balai aqui. Boa tarde, Zé Balai. Tudo bem, corintiano? Boa tarde, Wander. Boa tarde a todos que nos acompanham. Prazer novamente estar falando com vocês, seu público fiel. E o nosso público. Eu estava falando aqui, o Jair colocou essa mensagem, falou que era um diretor da Estrada de Ferro Sorocabana que queria trazer as oficinas. Quem que era a Silvia Mello em um dos livros? Quem que era o prefeito? Lívio Talhaçac, Lívio. Então, você vê, e o Lívio ficou carregando essa daí, né? Fica sempre na história essa situação aí de que você deixou passar o cavalo arriado aí na sua frente, né? Quer dizer, vai saber, né? Então há toda uma história a esse respeito e, na verdade, nós perdemos essa grande oportunidade de termos aqui as oficinas da estação da Estrada de Ferro Sorocabana, né? Bom, Zé, a gente teve aí na Câmara, né, tem esse projeto de incentivo e ele acabou sendo aprovado em primeiro turno com 12 votos favoráveis, né? Então a gente teve um voto contrário, do único contrário do Etelvino, 13, o Guto Issa está ausente na sessão de hoje, né? E o presidente não vota, então foi aprovado em primeiro turno aqui. Aliás, deixa eu mandar aqui, porque eu até perguntei pro Guto Issa por que ele não estava na sessão, falou que a esposa dele precisou passar por uma consulta de emergência, né? Mas nada de mais grave, se Deus quiser, mas ele teve que fazer esse atendimento com a esposa, acompanhamento, por isso não estava na sessão de hoje. Obrigado ao Guto também por ter trazido essa informação pra gente. Mas você vê, é sempre um projeto, esse negócio de incentivo, todo mundo quer empresa, mas quando chega muitas vezes nessa questão do incentivo, gera muita polêmica, né, Zé Balaio? Sim, é polêmico pelo momento, né? E claro, eu acompanhei aí o que estava falando assim. Eu não vou dizer polêmica, eu vou dizer, dá um barulho, né? Veja bem, Wander, você tem, claro, que nós conversamos hoje, antes do programa, a respeito disso. Você tem lados aí pró e contra, como qualquer outra matéria, isso sem dúvida. O problema eu, na minha opinião, é você dar um incentivo muito grande para uma empresa que ela é de cunho financeiro, como se é um banco. Tem que traduzir, a XP é um banco que tem lucratividade em cima do endividamento das pessoas, em cima de propagandas nesse aspecto de você pegar dinheiro consignado. Enfim, é um banco. Então, mas até o próprio diretor da XP, ele fala o seguinte, que no mundo inteiro, no Brasil, 95% dos investimentos, ou 90%, as pessoas fazem num banco. E fora do Brasil, a grande parte dos investimentos é tipo uma empresa XP, quer dizer, são conceitos aí que eu, sinceramente, não sei muito as diferenças. Não, então, mas tudo bem. Por isso é que é interessante o debate, porque você, na medida em que você já estabelece que nós estamos vivendo uma transação econômica entre a JHSF aí e esse grupo XP. Então, eles estão fazendo ali um esquema entre eles, entendeu? Então, isso tem que ficar bem claro para todo mundo. É uma coisa que está acima da compreensão do cidadão comum que está lutando aí pela sua sobrevivência e, às vezes, está até com endividado nos bancos, né? Que são aqueles que mais apertam a vida do cidadão comum, o trabalhador e tal, que está sempre aí com a corda no pescoço, com o cheque especial na medida os juros estratosféricos e tal. Então, isso tem que ser bem esclarecido, tem que deixar bem claro, é uma transação. E o que eu fiquei assim chocado num primeiro momento é o ITBI, cara. É uma transação de milhões e que os cofres públicos não vão ver nada disso daí, entendeu? Então, às vezes você tem que buscar vantagens para benefícios mais imediatos do que esperar a longo prazo, 30 anos, 20 anos, para depois você ver retorno. Então, está se abrindo mão
de um recurso vultoso da questão do ITBI, quer dizer, uma transação entre eles, você não vai saber o valor que vai ser negociado, e se você souber, você vai ver quanto você deixou de arrecadar nos cofres públicos, né? A questão do ISS, que você está projetando para o futuro e está abrindo mão no presente, IPTU, inclusive. Então, são benefícios que você está dando de vulto. E eu não sei se os vereadores, em fim de mandato, época de eleição, vai dar benefício para muito além do mandato dele. Muito além do mandato dele, ele está dando benefícios para uma empresa, muito além, está tratando de coisa de 30 anos, né? Então, mas mas, por exemplo, mas aí você quando vai pensar no fazer o contraponto aqui com você, mas, por exemplo, a prefeitura, viu, ela coloca assim uma previsão de quanto seria injetado de ISS na conta da prefeitura, e esses são dados que a prefeitura informa. Um acréscimo estimado em 2021 de 2 milhões. Em 2022, 45 milhões. Estou arredondando os números aqui. Em 2023, 66 milhões. E em 2024, 97 milhões. Então, imaginando que você deixa de arrecadar agora, mas o que você vai ter no futuro, por 97 milhões, se chegar, vamos dizer, eu não sei como vai estar o nosso orçamento em 2024, mas atualmente seria 1/3 do atual orçamento. Então aí às vezes que se cobra assim, mas o homem público também já não tem que estar pensando lá na frente, Zé? Não, sem dúvida. O problema é como a Simone mesmo falou. Se ela, como uma advogada, teve dificuldades para compreender o projeto poucas vezes ela leu, ela ouviu os comentários hoje dos vereadores, então você veja o grau de dificuldade de uma matéria dessa atrás. Você põe em toque de caixa e ameaça quem vota contra porque está contra o projeto, o progresso de São Roque. Então, eu vejo isso tudo como uma coisa que é praticamente montada para que as coisas aconteçam nessa velocidade e que você joga a população contra quem quer discutir, quem quer compreender mais a fundo, entendeu? Então você não dá o direito da dúvida, não dá o direito de uma emenda, não dá direito de um questionamento mais a Câmara convocar alguém para uma explicação mais técnica da própria empresa ou da própria prefeitura, entendeu? Então todas essas interrogações ficam no ar e poderão ser questionadas posteriormente, como a própria Simone aventou, que há essa possibilidade, inclusive, de um acompanhamento mais de perto pelo Ministério Público. Quer dizer, são coisas muito feitas com uma rapidez estranha que isso tramite tão rapidamente. Agora eu faço também uma pergunta, Wander, que eu já tinha conversado com você antes. Será que sem esses incentivos a XP não viria para São Roque, ou o negócio já está sacramentado entre eles lá, a JHSF e a XP? E isso são benesses que a prefeitura está oferecendo e que podem, digamos assim, não inviabilizariam o negócio deles. É que eles querem realmente algumas isenções que são de grande vulto, que é o caso do ITBI, que vai ser demonstrado quanto foi a transação, e quando é uma transação entre dois próximos, né, dois sócios, dois amigos, você omite valores, entendeu? Então, eu tenho essa dúvida, sinceramente eu tenho essa dúvida, que vai ser uma coisa que vai ficar isenta, total, 100% do ITBI. Então, são dúvidas que, não sei, agora o primeiro turno já foi, né? Passou. Eu acho que foi bom, inclusive, isso do segundo turno. Eu não consegui acompanhar a sessão até o fim, mas estou recebendo aqui que ficou para segunda-feira. Quer dizer, então, de você ter uma semana, eu acho muito importante para a gente ter durante essa uma semana, isso é importante. Em tese, os dois turnos, por exemplo, não necessariamente você observa isso, né? Normalmente, a tradição diz que o primeiro turno são para as questões mais jurídicas, mais técnicas, e o segundo turno seria mais para as discussões de mérito. Então isso manda a tradição, mas nem sempre é observado, vale tudo. O vereador pode falar de uma coisa agora e lembrar depois e colocar no segundo turno, né? Porque não pode também você cercear o livre exercício do voto e da discussão do vereador. Então não é que ele tem que falar só de mérito
só de jurídicas no primeiro turno e só mérito no segundo turno. Não isso que eu estou dizendo, mas você possibilita que no segundo turno mais coisas venham à luz. E isso é importante. Matérias dessa natureza, de lei complementar, elas exigem que as discussões sejam em 2 turnos. Então você pode aproveitar, inclusive, para maiores esclarecimentos no segundo turno, para mais ações dos vereadores no sentido de esclarecimentos à comunidade, convocar pessoas que possam, tanto da prefeitura quanto da própria empresa, para darem mais esclarecimentos a respeito. Precisa saber se realmente a empresa entrou com alguma solicitação na prefeitura. Isso ficou claro? Eu não acompanhei, você pode me esclarecer? Não, nessa parte seguinte que foi o que a gente tem na mensagem, peraí, Zé, na mensagem é que a prefeitura foi procurada para fazer um estudo, que foi feito um estudo para essa empresa. Então, tudo isso você tem que sopesar para poder depois tirar uma avaliação final que possa te dar tranquilidade na questão do voto, porque, como eu estava dizendo, citando inclusive o que falou a Simone, na medida em que você cria uma lei municipal com dúvidas, você parte para o judiciário para ele resolver essa pendência, né? Porque você às vezes faz mal amarrada a questão sob o ponto de vista jurídico e enseja uma ação que venha, inclusive, a comprometer a lei que foi aprovada pela Câmara por vícios na sua origem, entendeu? Então, a tramitação foi acelerada, ou alguma coisa deixou de ser vista, ou se chega à conclusão de que realmente neste ano eleitoral não pode se apresentar, em que pese a possibilidade aí de estado de calamidade. Então, tudo isso daí vai ser exaustivamente discutido sob o ponto de vista concreto aqui, que está no Legislativo, e posterior também, que pode também ensejar esse tipo de ação por parte de alguém ou por parte até do próprio Ministério Público que acompanha essas situações todas, né? Tá certo, mas eu acho bonito de tudo isso, né, Zé, que a gente tá discutindo as coisas da cidade. Eu acho importante que a comunidade participe e fique acompanhando como é que vai ser a votação, e é isso que a gente procura aqui, sempre abrindo espaço para todo mundo, para que as pessoas coloquem a opinião. Fico feliz de ver quando a gente tá discutindo as coisas da cidade. Eu acho isso muito importante. Sim. Eu só queria fazer uma partezinho aí engraçado até, porque tocou o telefone, né, e eu fui atender e conversei como se estivesse conversando com o Guilherme. E o Espuleta não se identificou como Espuleta. Verdade, cara. E aí você ficou conversando com o Espuletinha. Eu fiquei conversando com o Espuletinha, mas eu falei, mas essa voz tá diferente. Eu falei, Guilherme, tudo bem com você, Guilherme? Não é o Guilherme. Daí que Mas pode acontecer, a equipe é grande. E alta, né? Mas é muito bom, Zé. O Jair tá quase voando no meu pescoço aqui, rapaz. Eu vou ter que pular o Zé Fernando, eu vou ficar já. Mas foi muito bom. Manda o Jair plantar batata, querido. Foi quem vai plantar batata, né, que falava isso. Mas é muito bom. E vamos ver aqui se a gente consegue superar todo esse momento, essa situação. Ou se der uma volta no comércio hoje aí, tinha muita gente, pouca gente. Eu só saí para vir aqui pro estúdio, não vi nada na rua. Não, eu tive uns compromissos aqui de ordem interna, acabei não saindo e não vou sair agora, daqui a pouquinho, para ir ao mercado, né, para comprar algumas coisinhas, mas não soube se a volta aí para a fase laranja congestionou novamente o centro da cidade, o centro comercial, né? Eu não sei, vamos acompanhar aí posteriormente aí os comentários que as pessoas fazem aí normalmente nas redes sociais a esse respeito, né? É isso aí, o Jair do Motolink depois vai trazer essas informações pra gente. Tá ok então, Zé Balaio? Obrigado, você falou aqui, o Bolsonaro, tá ok? E você teve a sua participação hoje, como diria o Dória, através do Facebook, do Instagram, na Giromix. Você também tá ficando muito bom, viu? Valeu, Wander. Obrigado aí, obrigado pela oportunidade aí, um abraço a todos. Um abraço, beleza. Se você ia falar, Jair, tem muita gente em Mairink? Mais ou menos. Muita gente em São Roque? Mais ou menos. Você não acompanhou, Jair? Hoje eu também estou igual o Zé Balai, estava fazendo os serviços internos. Então eu quero pegar uma informação aqui que o Orlando mandou para mim aqui.
Que para falar aqui um evento importante relacionado à cultura. Quer dizer, o Vinícius também mandou aqui para mim, Vinícius Paz. Vamos lá, Vinícius, deixa eu passar essa informação. Oi, boa tarde, tudo bem? Na próxima quarta-feira, dia 15, teremos as eleições para o Conselho Municipal de Cultura e o Fórum de Cultura de São Roque. A eleição vai ser através do Google Meet para os eleitores que fizeram o cadastro. Então, quem se cadastrou vai poder votar. E cada eleitor deve votar em 5 candidatos ao Conselho Municipal de Cultura e uma chapa do Fórum Municipal de Cultura. E tá aí o Vinícius dizendo que ele é um dos candidatos a conselheiro, tá aí. Então as pessoas se inscreveram, e aí a gente tem aqui as pessoas que se inscreveram e as chapas, né? Olha aqui, ele mandou aqui as chapas, acho que até o Emir também. Ah, tá, você tem a chapa aqui na qual, uma das chapas, né? Depois eu vou pedir pro Emir mandar para mim aqui, todas as chapas, é importante também o pessoal estar ligado com relação a esse movimento cultural. Tá bom, Vinícius? Parabéns, a gente realmente precisa de cultura também, precisa de futebol, precisa de esporte, precisa de saúde, precisa de educação, mas tem que, claro, nesse momento que a gente tem muita coisa para saúde, muita coisa para educação, mas claro também que o turismo tem que ter lá o seu espacinho, o esporte tem que ter a sua participação, a cultura tem que ter a sua participação, a gente tem que ir mexendo toda essa massa do orçamento aí, tem que sobrar um pouquinho para cada um. Claro que a gente tem aí temas que são prioridades. Já vamos fechar então? Já deu o horário do programa, já deu. Muito obrigado. Como é que tá a Praça da Matriz hoje, Espoleto? Eu nem consegui olhar para a praça. Vou dizer uma coisa para você, viu? Deixa eu ver aqui a nossa Praça da Matriz. Tem uma pessoa só passando, são imagens ao vivo, imagens das câmeras da Associação Comercial de São Roque. Deixa eu ver esse pedaço aí que sempre tem mais movimento. Como é que tá aí na João Pessoa? Ali tá meio tranquilo, né? Até a tarde está caindo e tal. E amanhã a gente volta. Tá ok, o meu caro Espoletinha na retaguarda técnica. Obrigado a todos que estiveram sintonizados conosco. Amanhã estaremos de volta aqui com mais uma edição do nosso Linha Aberta. Valeu, pessoal. Um grande abraço.